O áudio desse livro está sendo gravado por Leda Ludwig. O Grande Conflito. Uma saga milenar e seu final surpreendente. Livro escrito por Ellen G. White. Que bom que você está aqui. E já vou pedindo que deixe seu like e compartilhe esse vídeo, para que juntos possamos falar do amor de Deus para outras pessoas. Meu muito obrigado. Vamos iniciar a leitura do capítulo 37 com o tema A Proteção. Já pegou o seu livro? Então, vamos iniciar a leitura. Deus conduz seus seguidores à Bíblia como sua única proteção contra o poder dos espíritos maus. Satanás usa toda estratégia possível para impedir que as pessoas obtenham conhecimento da Bíblia. A cada reavivamento da obra do Senhor, sua atuação se torna mais intensa. Logo testemunharemos o início da batalha final contra Cristo e seus seguidores. A falsificação será tão parecida com o verdadeiro que será impossível identificar a diferença entre ambos, a não ser pelas Escrituras. Aqueles que procuram obedecer a todos os mandamentos de Deus enfrentarão oposição e zombaria. A fim de suportar a prova, precisamos compreender a vontade de Deus, conforme revela em sua palavra. Só serão capazes de honrá-lo por meio do entendimento correto de seu caráter, seu governo e seus objetivos, agindo em harmonia com eles. Somente aqueles que fortaleceram a mente com as verdades da Bíblia permanecerão firmes ao longo da grande batalha final. Antes da crucifixão, o Salvador explicou aos discípulos que ele seria morto e ressuscitaria. Anjos estavam lá para impressionar essas palavras na mente e no coração deles. No entanto, eles se esqueceram exatamente das palavras de que se necessitavam de lembrar. Quando veio a angústia, a morte de Jesus destruiu suas esperanças quase tão completamente como se ele não os houvesse advertido de antemão. De maneira semelhante, as profecias descortinam o futuro diante de nós, com clareza quase tão grande quanto a explicação de Cristo aos discípulos. Mas a maioria das pessoas não tem compreensão nenhuma dessas importantes verdades, como se Deus nunca as tivesse revelado. Quando o Senhor envia evidências, Ele requer que toda pessoa de mente sensata obedeça à mensagem. Os temíveis juízos contra quem adora a besta e sua imagem deveriam levar todos a descobrirem qual é a marca da besta e o que fazer para não recebê-la. Mesmo assim, a maioria dos seres humanos não quer a verdade bíblica, pois é contrária aos desejos do coração pecaminoso. Satanás os supre com os enganos que tanto amam. Entretanto, Deus terá um povo que vai considerar a Bíblia, e a Bíblia somente o padrão de todas as doutrinas,
e a base de todas as reformas. A opinião dos eruditos, as conclusões da ciência, as decisões de concílios eclesiásticos, a voz da maioria, nenhum desses, nem todos eles reunidos, devem ser usados como evidência a favor ou contra qualquer doutrina. Devemos exigir um claro: assim diz o Senhor. Satanás leva as pessoas a olhar para pastores e professores de teologia como guias, em vez de buscar as Escrituras por conta própria. Ao controlar esses líderes, consegue influenciar a maioria. Quando Cristo veio, o povo comum o ouviu com alegria, mas os principais sacerdotes e os líderes da nação se encheram de preconceito, rejeitando as evidências de que ele era o Messias. As pessoas indagavam: como nossos governantes e escribas tão esclarecidos não creem em Jesus? Mestres assim levaram a nação judaica a rejeitar seu Redentor. Exaltação da autoridade humana. Cristo previu que as pessoas exaltariam a autoridade humana para governar sobre toda consciência. Em todas as eras, essa tem sido uma terrível maldição. Como apelo às gerações futuras, a Bíblia registrou advertências para que não seguíssemos líderes cegos. A Igreja Católica Romana ensina que somente seu clero tem o direito de interpretar as Escrituras. Embora a Reforma tenha aberto as Escrituras para todos, os mesmos princípios que Roma defendia impedem multidões nas igrejas protestantes de examinar a Bíblia por conta própria. São ensinadas a aceitar seus ensinos conforme interpretadas pela Igreja. Milhares não ousam aceitar nada, por mais claro que esteja nas Escrituras, que contrarie seu credo. Muitos estão prontos a confiar seu destino eterno ao clero. Quase não prestam atenção aos ensinos do Salvador. Por acaso, os ministros são infalíveis? Como podemos confiar neles para nos guiar? A menos que conheçamos a palavra de Deus, da qual são portadores de luz? A falta de coragem moral leva muitos a seguir os eruditos, tornando-se desesperadamente apegados ao erro. Veem a verdade para este tempo na Bíblia e sentem que o poder do Espírito Santo acompanha sua proclamação. Porém, permitem que os líderes religiosos os afastem da luz. Satanás aprisiona muitos de seus seguidores ao atá-los com os fios de seda do afeto aos inimigos da cruz de Cristo. Essa ligação pode acontecer com pais, irmãos ou irmãs, marido ou esposa, ou ainda amigos. Sob a influência deles, muitas pessoas não têm a coragem de obedecer às suas convicções daquilo que é certo. Muitos alegam que não faz diferença aquilo em que se crê, se a pessoa levar uma vida decente. No entanto, a vida é moldada pela fé. Se a verdade está ao nosso alcance e a negligenciamos, na verdade, a estamos rejeitando, escolhendo as trevas
em lugar da luz. A ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado, quando temos todas as oportunidades de conhecer a vontade de Deus. Um viajante chega a um local onde há várias estradas e uma placa informando para onde cada uma delas leva. Se ignorar a placa e pegar qualquer estrada que lhe parecer correta, ele pode até ser sincero, mas é bem provável que acabe no caminho errado. O primeiro e mais elevado dever. Não basta ter boas intenções, fazer o que achamos ser certo ou aquilo que o pastor diz ser correto. Nós mesmos precisamos examinar as Escrituras. Temos um mapa que aponta para todo ponto importante da jornada rumo ao céu e não devemos adivinhar nada. É o primeiro e mais elevado dever de toda pessoa racional aprender com base nas Escrituras qual é a verdade e então andar na luz, encorajando os outros a fazer o mesmo. Em nosso estudo, com a ajuda de Deus, devemos formar a própria opinião, já que nós mesmos precisaremos prestar contas ao Senhor. Pessoas cultas, com aparência de grande sabedoria, ensinam que as Escrituras possuem um significado secreto e espiritual que não é visto com facilidade na linguagem usada. Esses indivíduos são falsos mestres. Devemos explicar a linguagem da Bíblia por meio de seu significado óbvio, a menos que um símbolo ou uma figura sejam usados. Se as pessoas aceitassem apenas o que a Bíblia realmente diz, realizariam uma obra que levariam milhares que hoje andam errantes na mentira para o aprisco de Cristo. Muitos textos bíblicos que os eruditos ignoram, dizendo que são verdades sem importância, estão cheios de conforto para aqueles que têm aprendido na escola de Cristo. Para entender a verdade bíblica, não necessitamos tanto do poder do intelecto para o estudo. Em vez disso, precisamos sentir mais sede pela verdade bíblica do que qualquer outra coisa e anseio intenso pela justiça. Resultados da negligência. Nunca devemos estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos levar a sentir a importância das coisas que compreendemos com facilidade ou nos impedir de distorcer verdades difíceis. Anjos celestiais preparam o coração para a compreensão da palavra de Deus. Ficaremos encantados por sua beleza e seremos fortalecidos com suas promessas. Com frequência, as tentações costumam parecer irresistíveis, porque a pessoa tentada não consegue se lembrar com rapidez das promessas de Deus e se opor a Satanás com as armas das Escrituras. Mas os anjos estão perto daqueles que estão dispostos a aprender e trarão à lembrança as verdades de que necessitam. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Livro de João, capítulo 14, verso 26. Primeiro precisamos guardar os ensinos de Cristo na mente,
a fim de que o Espírito de Deus nos traga a nossa lembrança no momento de perigo. O destino de todas as pessoas da terra está prestes a ser decidido. Todo seguidor de Cristo deve perguntar com fervor: Senhor, que queres que faça? Livro de Atos 9, verso 6. Devemos buscar agora uma experiência profunda e viva com as coisas de Deus. Não temos tempo a perder. Estamos em território de Satanás. Sentinelas de Deus, não sejam apanhadas dormindo. Muitos se parabenizam pelos atos errados que não cometem. Entretanto, isso não é suficiente para que sejam árvores no jardim de Deus. É preciso dar fruto. Nos livros do céu, eles estão registrados como aqueles que ocupam lugar no solo. No entanto, o coração de Deus, cheio de amor longânimo, ainda suplica com aqueles que desprezam sua misericórdia e abusam da sua graça. No verão, não se nota a diferença entre os ciprestes e as outras árvores. Mas quando vêm as tempestades do inverno, os ciprestes permanecem intactos, ao passo que as outras árvores perdem a folhagem. Quando a oposição surgir, a intolerância voltar a prevalecer e a perseguição se acender, os descomprometidos e hipócritas desistirão da fé. Mas os cristãos verdadeiros permanecerão firmes. Sua fé será mais forte e sua esperança ainda mais brilhante do que nos tempos de prosperidade. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. E assim chegamos ao final da leitura deste pequeno capítulo, lembrando que nunca devemos estudar a Bíblia sem oração, pois é o que nós estudarmos na Bíblia é que nós lembraremos para falar em nossa defesa quando chegar o tempo da perseguição. Que Deus nos abençoe sempre. Deixo aqui para você a playlist de todos os vídeos gravados do livro O Grande Conflito. É só você clicar e você terá acesso a todos os vídeos e escolher aquele que você ainda não viu. Muito obrigada!